Olá, bem-vindos, ou saudações, como diz o Viriato. Mais uma semana, mais uma excelente convidada, Merche Romero. Muito Olá, bem-vinda. Merche. Obrigada pelo convite. Obrigado Para já nós digo por teres isto. vindo. Não, e vais dizer, Estou e a vais brincar, dizer. estou a brincar. Nós temos fama de mauzinhos, mas não Não, não somos. tenho fama, nada. Parece. Fazem Não. perguntas malandras, já ouvi dizer. Mas Somos não. malandrinhos, somos malandrinhos. Algumas têm que ser, não é? Mas Faz parte. como se costuma dizer, não há perguntas indiscretas, as respostas é que podem ser. Exatamente. E só existe resposta se a pessoa quiser. Não é? Exatamente, Exato, sempre. pode sempre contornar. Nós somos muito democráticos. É mais por aí, sim. Não É, não é? Responda ou não responda. Não, mas obrigado. Ainda nunca forçámos ninguém a responder, até hoje, pois não? Não, por acaso não. Estamos com saudade. Não, Acho que não houve ninguém que fosse forçado a não ser eu não, a dizer não. coisas que não queria. não. Não. O Rui Oliveira foi um bocadinho forçado. Foi. Mas ele também tem que ser forçado a tudo. Somos os... Se tu dizes. Olha, que memórias tens das lições do Tonecas? Oh, muitas. Porque o Tonecas fez parte também da minha vida, tanto como já adulta, mas tenho algumas memórias, mas também trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar também com ele. Aliás, ele já tinha uma rubrica de comédia no nosso programa, portanto, tenho muito boas memórias do Luís Almeida. Foi o teu primeiro projeto Foi, Portugal no Coração. em televisão. E ele Com ele. fazia alguns momentos connosco. Eu agora não sei se precisasse, se foi no Porto, se foi aqui, porque na verdade estive com ele em vários projetos, provavelmente cá também, já quando fiz o Fátima, quando substituí a Fátima. E ele esteve sempre muito presente, por acaso, no meu crescimento lá televisivo. E na vida, porque às tantas já estamos a falar, lá está, há 20 anos atrás. O Luís é 15, muito 20, gente. está aqui dentro disto, dos 15, 20. O Luís era um querido, sim. Era. Eu gravei com ele no Pôr do Sol e contamos umas histórias engraçadas da Amália, mas eu que tenho dele, era uma pessoa muito generosa, muito querido, muito fofo. Era Um beijinho à Zita, que eu sobrevivo, e aos filhos dele. E pronto, faz falta. É verdade. Ainda bem que eu também quero ser aqui. eterno, não é? Sim, Completamente. sem dúvida. Olha, o nome de uma pessoa com quem tu conversas todos os dias? Oscar. Oscar como é teu irmão, não é? Claro, não consigo não dizer nada. Ou é ao acordar, ou é ao chegar a casa, ou é porque a minha mãe faz anos, que é o caso. É a pessoa com quem eu tenho que sentir todos os dias, bem. Oscar, Salvador e Fábio, são as três pessoas, neste momento, todos os dias. Mas o Fábio vive contigo. Claro. Fábio, pois. E o meu filho também. E o teu filho Por também. isso é que eu depois disse Oscar. Fizeste várias capas de revistas consideradas sensuais. Entre elas a Maxim foi a tua primeira capa. Produções como estas fazem falta em Portugal, no Portugal de hoje, na sociedade que temos hoje? Sim, eu acho que fazem sempre falta, mas também fez parte de uma época, não é? Porque tudo mudou, tudo é muito mais rápido, as redes sociais fazem com que as coisas cheguem mais rápido às pessoas, portanto havia uma sede maior de ver a pessoa se calhar noutro registro, modelo, porque na altura era modelo, depois a entrevista também fazia todo o sentido, porque falava um bocadinho do início do trabalho de moda. Agora, o facto de ser uma revista sensual, se isso faz falta no mercado, eu não sou propriamente aquela pessoa que cobre esse tipo de revista, mas acredito que sim. Olha, eu vi há pouco tempo uma entrevista onde tu dizias que a boa imagem não significa necessariamente que facilita a tua vida. Queres explicar isto um bocadinho? Muitas Estamos vezes... a falar da Maxim, aí ajuda de certeza. Sim, aí ajuda. Aí Fazia parte demasiado. do meu trabalho e comecei a trabalhar em moda aos 14, portanto, aí devia ter que perto dos 20, mais ou menos. Sim, às vezes, para algumas coisas foi bom, para outras nem tanto. Por exemplo, a nível de assédio, nós somos muito mais assediados, as pessoas têm uma imagem forte, ou diferente, ou chamativa, chamemos-lhe como quiserem, porque a beleza também se diga, o que é belo para mim pode não ser belo para vocês. Sim, é relativo. Mas a verdade é que também muitas vezes fui catalogada como, ok, a beleza, ok, ela é bonita, não é inteligente. E é só isso que faz, não é? Acharem que as pessoas que se calhar têm uma imagem e trabalham com ela não são inteligentes, não faz muito sentido, não é? Para mim. E havia muito esse rótulo. Ainda bem que estás aí para provar a malta errada, não é? Tu, quando pensaste pela primeira vez em televisão, pensaste em ser atriz ou apresentadora? Nem uma coisa nem outra. Nem sequer não pensaste pensei em vir. Aconteceu. É engraçado porque eu vivia no Porto, aliás, passava a vida Lisboa-Porto e trabalhava em moda, depois comecei a trabalhar como relações públicas numa casa que era o Mau Mau, não sei se vocês se lembram, foi uma grande casa, e lá foi onde surgiu o primeiro convite, onde eu estou num jantar, porque também recebia as pessoas, portanto tinha todo esse lado de relações públicas por natureza e acabou por acontecer profissionalmente, e
E na verdade, perdi-me um bocado com isto do mamão. Acontece um jantar, que era um realizador e uma equipa grande, estavam a gravar qualquer coisa, e eu sentei-me, convidaram-me para sentar na mesa para jantar, e gostaram de me à vontade, começámos a falar de viagens, começámos a trocar algumas experiências, e nesse dia, na brincadeira, eu achei que era na brincadeira, o realizador, não gostava de experimentar fazer qualquer coisa em televisão, e eu, está a brincar, não é? Mas pronto, deixei passar, e no dia a seguir ele ligou-me, e realmente fui ao Porto Canal, e fiquei a fazer o programa. Portanto, foi tudo assim, muito rápido, nunca sonhei ser apresentadora de televisão. Aliás, a minha vida era desporto, e eu queria mesmo era seguir todo esse lado, e depois acabei por saber que a matemática era necessária. Mas nada a ver, nada, nunca sonhei com nada disso. Fascinava-me, sim. Eu vivi em casa tudo e mais alguma coisa com o Oscar, porque o Oscar já nasceu a cantar e a tocar. Já nasceu estrela? Não, ele completamente, a sério. Eu quando digo isto, as pessoas não imaginam o monstro que está ali. Porque, na verdade, com 3 anos de idade entrou no conservatório a tocar piano, que ele tinha realmente o dom para a música, ele conseguia passar logo para um instrumento rápido, e aquilo despertou curiosidade. O meu pai também acabou por alimentar, porque ele também tocava guitarra, portanto a música sempre esteve presente na minha vida, mas eu olhava para o Oscar como o artista, até que eu era a típica Maria Rapaz, ligada ao desporto. Naquela altura eu gostava de passar desapercebida. Ou seja, o facto de eu ser Maria Rapaz era um bocadinho para esconder o lado feminino, porque muito cedo, eu tinha a altura que tenho hoje com 13 anos. E o corpo, não desenvolvi muito mais. Eu acho que até fiquei mais magrinha com o tempo. Na altura até me chamavam Cavalona, que era lindo. Era daquelas coisas que eu adorava ouvir. E isso fazia-me um bocado de confusão. Ter sido mulher tão cedo, porque mesmo ao pé dos rapazes, na escola, a gente comia aqueles. Portanto, notava-se quando eu entrava. Nem que fosse pelo tamanho. E pronto, basicamente nunca foi algo que eu sonhasse. Eu via a televisão como uma coisa muito longe. Muito distante. Muito distante para mim. Um fascínio, sim, mas muito distante. Agora, a comunicação. Sempre falei pelos cotovelos, sempre sou muito curiosa. Lá está a veia de relações públicas, aqui se calhar passa para a comunicação, porque eu gostava mesmo de falar, comunicar, conhecer pessoas, conhecer mundo. Isso sim, eu queria conhecer o mundo. E assim o fiz, não é? Porque conciliei a moda com a aviação. Eu fui assistente de bordo durante 8 anos. Sério? Que giro. No meio da tua vida toda, não sei como é que tens tempo para essa coisa toda. Comecei aos 19. Ainda consegui conciliar aqui durante um tempo, mas quando percebi que tinha que deixar a aviação, custou-me um bocadinho. Curiosamente, falamos na revista, eu penso, e se não estou em erro, que foi, não sei se foi Maxime ou se foi outra a seguir, quando os passageiros começam a ver a revista e a olhar para mim. Sério? Tipo, portanto, quando fazes a capa, ainda estavas na aviação. E então aquilo, eu fiquei assim, tipo, será que isto é compatível? Será que eu não devia estar aqui? Ou não devia ter feito a revista? Aquelas dúvidas, tipo, meu Deus, não sei. E depois pensei 2 vezes, a trabalho em moda começou a aumentar, já pedia muitas trocas e era um bocado chato. Eu própria queria fazer mais castings e não podia, porque estava sempre a voar, porque eram voos de longo curso. Na altura eram os charters, comecei em Portugal e depois passei para outras companhias, e charters, e que eram... Ficámos uma semana em cada destino, portanto fui muito feliz na aviação. Pois, depois tu ficavas lá, não é? Com tudo era os bons tempos. Quando comecei a passar para chefe de cabine, quando passei para chefe de cabine, aí a coisa piorou. Porquê? Voo do elástico, fazia 6 pernas, como nós chamamos. Eu continuo a achar que ainda sou assistente de bordo. Quando digo nós chamamos, são os termos da aviação. E o voo do elástico já começou a fazer-me cair na real. Ok, queres continuar aqui? Já era efetiva? Queres continuar aqui ou queres mudar de vida? Até que um dia chego a casa, mãe, vou deixar a aviação. Minha mãe, estás maluca, nem penses nisso. Trocar a aviação, uma coisa segura, que já tens, já és efetiva, já és chefe de cabine, vais trocar pela moda. Eu, mãe, não sei, deixa a vida acontecer. Eu era assim. Portanto, para uma mãe isto foi assim um choque, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo o que tinha que viver na aviação já tinha vivido, e eu queria algo mais, queria algo que puxasse por mim. E pronto, aí nessa altura comecei a pensar o que é que vou fazer, e é quando surge isto tudo, já contando assim muito rápido, este convite do Porto Canal, e há um dia que uma pessoa chamada Castro Ribeiro, que é uma pessoa que eu ainda hoje tenho uma estima enorme, e devo-lhe muito, porque foi quase como um padrinho para mim, deu-me um apoio enorme, porque eu vivia no Porto sozinha, não tinha qualquer familiar, não tinha nada, nem ninguém, era só tudo através do telefone, não era tudo tão fácil como é hoje em dia. E realmente foi o meu porto-abrigo, e ele chamou-me para
apresentar o Portugal no Coração. Eu, como assim? Um direto? Quase 4 horas. Eu não percebo nada de televisão. E o meu lado também foi um bom professor para mim. Foi, sem dúvida, muito bom trabalhar ao lado dele. E consegui ver a televisão com outros olhos, porque era muito naif, era muito miúda, via a televisão como uma coisa de uma grande responsabilidade, mas talvez tenha sido o segredo, porque fui adotada pelos portugueses na altura e gostavam do meu à vontade. Portanto, a vontade que eu tinha era eu mesmo. Eras muito desenvolta, sempre foste muito desenvolta. Foste adotada e és adotada. Sim, sim, mas quando foi, porque realmente sentia esse calor humano. Com tantos anos de exposição pública, qual foi a pior mentira que disseram sobre ti? Sei lá, já disseram tanto. Faz um best-of, as melhores, no top 3. Eu nunca guardo as coisas menos boas. Eu nem gosto de dizer mais. Que é o melhor. Não, mas as nossas favoritas aqui são aquelas muito cabeludas, que não fazia sentido olha, mas vou já dizer uma. Boa. Por exemplo, um dia acordei e havia uma capa a dizer mete a falta ao Portugal no Coração. Eu não faltei. Eu fui chamada para uma reunião em Lisboa e eu fui obrigada a... Claro. Portanto, essas coisas foram um bocado chatas na altura, porque começaram-me a pôr na imprensa como irresponsável, coisa que eu não sou mesmo. Portanto, eu tenho até um sentido de responsabilidade a nível profissional que não me deixa sequer chegar atrasada. Sou a menina de chegar 1 hora mais cedo, se tiver que o fazer, principalmente 1 hora na Margem Sul, tenho aquele pânico da ponte 25 de Abril. Portanto, tudo isso sempre me fez ser rigorosa com os horários. E realmente sair do Porto de manhã para vir para Lisboa fez com que eu não fizesse um programa nesse dia, mas foi uma reunião importante que tinha que acontecer. Claro. E dessa mentira na altura foi muito difícil para mim, porque eu era contra a injustiça, eu vivia aqui com uma dor, não é? Que difícil depois dizeres o porquê de ter saltado, quando na verdade não era eu que tinha que dizer, portanto era o próprio canal na altura. Sim, era alguém por ti. Não era uma coisa... outra coisa também, pronto, deste género, vá. Não vamos falar mais sobre isso. Essa está ótima. Mas sim, a merch em queda, eu fazer, imagina, olha, isto é para rir, porque eu fui fazer um evento de solidariedade, onde tínhamos que tentar angariar o máximo de dinheiro possível para construir um edifício em paredes para tratamentos oncológicos. Sim. E eu ofereci-me logo para fazer. Nesse dia tinha uma presença, cancelei a presença, porque achava que aquilo era, para mim era muito mais importante do que propriamente ir ganhar algum dinheiro. Também era importante para mim, claro, na altura não queria perder trabalho nenhum, mas valia às vezes ter dito que não algumas coisas, mas outra capa que sai, que é, eu naquele momento tive uma prima que faleceu com cancro e que eu mexia muito comigo e tinha acabado de ouvir a história de vida de uma senhora. E ela, quando acaba de contar a história, eu estou com os cartões e olho assim para baixo, claro, a fotografia que sai, capa, merch em queda. Eu assim, está bem, fui fazer uma ação de solidariedade e põe merch em queda. Não sei, pronto, na altura acho que foi um bocadinho provocada a queda, a imprensa não ajudou muito, confesso, porque tudo o que eu fazia vendia e eu sei perfeitamente, já qualquer coisinha era fácil agarrar. Depois veio a parte boa, que as pessoas perceberam que estavam a ser realmente muito maldosas comigo, mas não estou a dizer que tenha sido perfeita, que não tenha cometido algum erro, como é óbvio que também. Todos nós, mas quem nunca? As injustiças que vivi nessa altura e o facto de acordar e parar numa bomba de gasolina e ver aquilo, quando eu fiz precisamente o oposto, deixei até de fazer um trabalho para me entregar de corpo e alma a um leilão, um projeto com alguma envergadura e pronto, coisas que me doeram muito naquela altura. Muito Sim, mesmo. particularmente. Sabes que eu sou do tempo. Uma boa ação. Uma pessoa da imprensa com um cargo de direção, não interessa quem é, não vou dizer, que dizia: a mentira vende, o desmentido vende o dobro. Eu sei. E na altura, lá está. Isto fazia-me muita confusão. Como eu também sou contra a injustiça, sempre fui, o que é que farias, não é? O que é que eu fazia? Logo reagia, perguntava porque é que tinham feito aquilo, porque tudo aquilo criava um burburinho, mais notícias, aquilo era uma never ending story, não é? Claro. Portanto, eu já vivi um pouco de tudo, agora eu sinto mesmo que até colegas jornalistas que sempre fazem uma entrevista, eu acho que como cresci com todos eles e na verdade são 20 anos são 20 anos, hoje em dia há uma relação muito positiva. E eu olho para a imprensa com outros olhos. Na altura eu era uma miúda e aquilo para mim era quase impossível. Porque é que me estão a fazer isto? Não é? E nós vivíamos as revistas de forma muito diferente de hoje em dia. Sim. Porque hoje em dia vais para as redes, dizes a verdade e acabou. Na altura não.
Não tinhas hipótese, tinhas Não. direito de resposta. Uma semana depois ou 2 semanas Ou depois. se fosse algum evento e dissesse alguma coisa menos agradável, lá era isso, era já logo título para mais uma capa, para mais uma mentira. Mexe em queda ao quadrado. Na semana seguinte. Pois, exato, Mexe era outra vez em queda. Não, houve outra também muito engraçada, que é o Walter, o meu ex-namorado, primeiro de todos. Eu vou a uma festa, estou a cumprimentá-lo. Eu, na altura, namorava com uma pessoa muito conhecida. E quando vou cumprimentá-lo, foto. Mas é traição. Foi assim, várias seguidas, várias. Ninguém atira pedras das árvores que não dão fruto. Sim. Exatamente. É natural, Isso fez-me mais forte. E hoje em dia olho para trás e conto esta história com um sorriso nos lábios, porque não foram coisas que não ultrapassei completamente. Na altura doeu, também era mais impulsiva, intempestiva, levava tudo à frente. Sim, a vida ensina-nos. Ensina-nos. É tudo uma aprendizagem, sem dúvida. Olha, vamos seguir a aproveitar a reação dela, que ela está reativa. Vamos ao nosso primeiro jogo. Bora. Nós já fazemos aqui alguns joguinhos. Medo. Assim, enfim. Jogo de palavras, já estou a perceber. Este é um jogo de palavras, chama-se ação-reação. Ok. Eu nunca vi o vosso... Não, então é ainda ela está a brincar, assim, ela viu todos. Não, nunca vi. Ela viu todos. É honesta. Eu não sou mentirosa. Perguntei como é que era. Perguntei e falaram bem. Portanto, este jogo chama-se ação-reação. São 10 situações, 10 palavras, se quiseres, em que tu tens que responder apenas com uma palavra. Aquela que te vier à cabeça. Logo eu que falo pelos cotovelos. Aqui é só uma palavra. Queres começar? Pode ser. Deixa-me concentrar. Então Não, Bora. Uma viagem. A que está por vir, não posso dizer uma palavra, pode ser Maldivas. Um homem. Fábio. Uma comida. Paella. Uma loucura. Uma loucura. Sei lá, cometer uma loucura foi casar. Ele vai adorar ouvir isso. Um momento. Foi uma loucura saudável. Um momento. Nascimento do meu filho foi o melhor momento, não é? Mas uma palavra, filho. Uma mulher. Mãe. Um amante. Fábio. Uma música. Oscar. Um amigo. Oscar. Melhor amigo. E um destino. Um destino. É que já fui a tanto sítio, mas há sempre alguns que queremos ir. Voltar. Ou não. Mas vamos para o México. México? É. Pronto. México parece ser muito bem, muito bem. Eu já lá fui só Nunca fui uma vez. Eu só fui uma vez e fui fotografar Nunca um fui. catálogo. Foi. Nunca mais me esqueço. E fiquei com muita vontade de lá ir outra vez. E, curiosamente, eu não ia casar agora. Eu só ia casar em janeiro. No México. Daí eu tive a viagem tipo, próxima, que era a que eu ia Mas fazer. casas outra vez? Daqui a Não, meio ano já é casa casar outra vez outra cá. Agora, calma. Olha, Eu ainda pensei casar, tanto lá fora, num sítio todos os anos. Era uma festa por ano. a Cuca Roseta casa A Cuca todos os anos Roseta Eu acho- olha, nem sabia. com o marido. Eu acho o máximo isso. Todos os anos. É uma forma de Faz isto há viver 8 o anos. amor, comemorar o amor Claro. de diferente. Claro não. que sim. E além disso é um momento muito bonito. Eu acho que tudo o que consegui viver agora nas Maldivas, não sei se iam tocar nesse assunto, Vamos assim. mas o que eu vivi lá, nem tão combinado, nem programado, nada. Foi maravilhoso. Portanto, se nos outros destinos fosse de género, não me importava nada casar todos os anos. Olha, como está a correr o Bom Dia Alegria? Olha, com muita alegria, sim. Muito bem, porque eu já sabia que ia ser maravilhoso trabalhar com o Zé. Mas está a ser uma dupla que quase que nem precisa de falar. E como eu já trabalhei em duplas, várias, Sim, Graciano, Jorge Gabriel, Pedro Miguel Ramos, tive vários trabalhos com estes colegas. O Zé, eu sabia que me ia dar bem com ele, mas não sabia que íamos ter tanta química a trabalhar. E está a ser espetacular. Eu divirto-me a trabalhar. Não há melhor do que fazer um programa e dizer, já passou 2h30. Parece que passou meia hora. Isso é a resposta de tudo. Agora, claro, é um bebê que está agora a começar a dar os seus primeiros passos e que vai crescer se Deus quiser. Boa. E tinhas pensado neste momento da tua vida ter assim um programa no daytime? Olha, eu vou te dizer, já estava um bocadinho longe de acreditar que isso podia ser possível. Não tinha muita esperança, não, se calhar pelo minha qualidade de trabalho, não por isso, porque sabia perfeitamente que, apesar de estarmos sempre a aprender, que não se esquece, é como andar de bicicleta, mas tinha muitas saudades, claro.
mas achava, como não fazia parte do núcleo em que as coisas acontecem dentro desse núcleo, nunca fiz, achava dificilmente vão se lembrar de mim, porque inclusive já estava muito marcado o papel de comentadora. Curiosamente, tenho uma faixa etária que diz, mas tenho tantas saudades de ver como apresentadora. E depois tenho a malta nova a dizer, gosto muito de si como comentadora. Já essas pessoas nem sequer sabiam, ou alguns jovens nem sequer sabem que eu fiz um programa. Não se lembram do teu percurso. Não se lembram do percurso, o que é normal. Ao fim e ao cabo foram quase 9 anos que eu não apresentei um programa. Apresentei muitos eventos de norte a sul, tudo mais, não deixei de ter o bichinho e de ter a oportunidade de poder exercer, mas na televisão estava longe. E quando me surge este convite, eu pensei, isto não está a acontecer. Bem, vá, acredita quando assinar, acredita quando começar, porque isto pode tudo mudar. Vá, calma. E é real, estou aqui a falar sobre isso. Por acaso não fiquei espantado quando ouvi o teu nome. Não fiquei nada espantado. Eu também não. Fiquei espantado com algumas coisas no canal, que eu acho que estão a correr bem, mas com o teu nome não fiquei nada espantado. Achei que era óbvio, que era uma escolha óbvia. Havia muita gente que me pedia mesmo, mas volta, como se sério fosse eu que mandasse. Mas achava graça. Eu já mandei mensagem à Cristina Ferreira, diziam as pessoas. Eu já mandei uma carta, antiga. A moda antiga, todo o tempo recebia cartas das pessoas. Eu não ganhava, porque o que eu ganhava com aquelas cartas era inacreditável. Mas recebia cartas e era qualquer coisa. Hoje em dia, tudo muito mais rápido. Portanto, falamos das mensagens dos Instas e por aí fora, e recebia carinho constante. E sempre que me viam em televisão, temos muitas saudades de ver a apresentar, a ver-te a apresentar. Portanto, alguém ouviu, não é? E eu sou muito grata por isso. Sou muito grata. Eu acho muito bom que as televisões às vezes ouçam o público que as vê. Sim, eu isso tinha certeza que as pessoas tinham vontade de me ver. E o feedback tem sido inacreditável também. Andar na rua e os abraços que me dão, como se me conhecessem, como se fosse família já, não sei. Há momentos em que eu digo, meu Deus, eu mereço este amor todo, porque as pessoas são tão queridas e sentem uma vontade tão grande em me abraçar, em chamar-me e dizer, venha cá que eu quero dar um abraço. E eu retribuo da mesma forma. E isso eu acho que é de louvar, porque tanto amor, pessoas que não nos conhecem, mas que nos conhecem, porque viram-me crescer, não é? Ao fim e ao cabo foram quase 10 anos seguidos a trabalhar em televisão e todos os dias, 4 horas, fiz muito acompanhar muita gente. E curioso é que as netas, a maior parte das netas, os netos dessas senhoras que me viam, diziam, lembro-me da sua voz. Porque eu via o programa com a minha avó, eu não percebia sequer o que era o programa, mas a voz. E então é engraçado. Tenho tido episódios muito, muito, muito bonitos, não deixa de ser realmente uma fase muito bonita da minha vida, que me faz relembrar tudo o que já vivi, e hoje estou a viver de outra forma. De uma forma mais madura, assim, com outra realidade. Para saborear ainda mais, não é? Sim. Agora, esta vitória. Bom, e parabéns por isso. Obrigada. E que dure muito, muito tempo. Queremos saber, é assim. Vai durar. Eu também acho que sim. E agora, com um programa diário, como é que tu concilias isso com a música? Olha, a música, decidi, obviamente, hoje, por exemplo, vou da parte da tarde tocar um bocadinho ali a uma festa de um amigo, que é o aniversário dele, pronto. Mas são estes miminhos que vou fazendo, ou se houver um sunset, durante a semana, faço, até máximo desde a noite, faço. Mas só o fim de semana. Portanto, dá perfeitamente para conciliar. Claro que já não posso fazer, por exemplo, os sunsets de domingo, que acabam 10, meia-noite, quando são lá em cima. E agora, no verão, há sempre mais procura. Mas a música é a minha terapia. Ou seja, é onde eu me entrego e viajo na dança e nesta comunicação que também é uma forma de comunicar com o público. A música é. Por exemplo, agora este fim de semana passei na Póvoa de Varzim, na festa branca, bem, estava a cidade tudo vestido de branco, as ruas cheias. Eu nem me acreditei na quantidade de pessoas que eu tinha à minha frente durante 3 horas a tocar e ninguém arredou o pé. Olha, foi inacreditável. Portanto, vou conciliando desta forma. Provavelmente agora no inverno se calhar dedico um bocadinho mais à produção, mas é algo que vou deixando acontecer. Também não faço propriamente para ter todos os fins de semana cheios e viajar, podia já estar a viajar com música, era o próximo passo, se não tivesse chegado à televisão. Mas com a televisão é a minha prioridade, é o meu grande amor. Portanto, o meu amante é a música. Tu já tens alguns anos disto, não é? Já são alguns anos a assar frangos, como a outra E a música, curiosamente, a brincar, já vai fazer 10. A música já vai fazer 10 anos que passas música.
Tu tens várias, digamos, hoje em dia também fala-se muito nisto, que uma pessoa não pode ser uma só coisa, e como tu disseste há pouco, identifico-me imenso com isto, que és uma curiosa do mundo e vais fazendo coisas. Portanto, atriz, depois apresentadora, ainda assistente de bordo, e agora estás a dizer a música. Bordo, aliás, modelo, assistente de bordo. Sim. Tive uma experiência como atriz e gostava de ter, pronto, possibilidade de um dia, sei lá, fazer cinema. É algo que, isso sim, sempre sonhei com o cinema. Talvez porque a minha tia, irmã do meu pai, fez vários filmes e também venho de uma família do mundo artístico. Mas tive sempre o bichinho por causa da minha tia. Eu ia para lá e ficava a ver as coisas dela, porque estamos a falar de cinema, de há muitos anos atrás. Tudo tinha outro encanto, continua a ter. O cinema eu acho que deve ser das coisas com mais glamour, digamos assim. Há mais tempo para gravar as cenas, vai-se mais ao pormenor. Tenho alguma curiosidade, gostava de experimentar. Olha, e pegando nessa tua resposta do cinema, com quem é que gostavas de contracenar? Javier Bardem, por exemplo, por que não? Vamos atirar abaixo, que é para Javier Bardem. Por cima escucha. Por cima escucha. Pode ser o título já do cinema, Nunca do sabe. filme. Por cima escucha. Não, mas tenho grandes referências e aí vou um bocadinho à Espanha. As referências que tenho de cinema mais próximo, não é? Sim, são espanholas. São espanholas, sim. Acho que eles são muito avançados no cinema. No cinema e em televisão. Sim, e em televisão. Os últimos anos, Espanha cresceu, que foi uma coisa maravilhosa. Sem dúvida. E era algo que eu já estava a pensar, o que é que faço? Vou a Madrid, faço o curso. Não, estava a estudar a coisa. De repente tudo mudou. Pronto. E estou feliz, não é mesmo? Muito. Quando tiveres tempo, vamos ao Estúdio Coraza. Também gostava de ir lá fazer uma coisinha. Já ouviste falar nesse estúdio? Já ouvi falar. São bastante conhecidos. Aquilo, eu na altura entusiasmo por causa da Casa de Papel. Eu fiquei louco por aquela série. Eu conheço tanta gente em Madrid. Imagina, outro dia, quando fui lá passar um fim de semana, estou eu num restaurante, bar de um amigo meu, e de repente começam a entrar eles todos. Quer dizer, isto é muita realidade. Porque nós vemos tudo, depois fica tudo muito longe, não é? Sim, quase que inatingível. E de repente dizes, meu Deus, se calhar eu calho a viver aqui, podia acontecer, porque não? Claro que sim. Mas a vida está sempre a surpreender. Tu tens um colega cheio de contactos em Espanha, Adriano Silva Martins. Sei. Tu mete-me esta manhã num filme em Espanha, faz favor. Nunca se sabe, nunca se sabe. Mas na verdade eu gostaria, sei lá, de formar-me, obviamente, e por mérito que me chamassem, isso é aquele sonho, não é? Sim. Porque claro, contactos eu também tenho muitos, mas eu nunca pedi nada a ninguém. Gostavas que o telefone tocasse? Gostava que houvesse algum interesse na minha pessoa nesse vai sentido. Acontecer. Olha, nunca se sabe. Vai acontecer. Outra vida. Pelo que já vai acontecer. É uma questão de tempo. E depois disso acontecer, tu voltas aqui. Exato, e vai contar tudo. Olha, mas também fizeste mais uma coisa. Há pouco eu ia perguntar isto. Se foste roaster, já fizeste um roast, tu fazias isso outra vez. O pior programa que eu participei, juro, o pior, eu soubesse um buraco eu tinha-me enfiado. Porque depois deram-me uns textos e eu assim, mas espera aí, isto é para ter piada, mas eu tenho que seguir à risca o que está aqui. Eu achava que ia ser tipo uma troca de galhardetes, diziam uma coisa e eu livremente poderia responder. Quando dizem que não, tinha que seguir aquilo à risca. É um textinho. Caiu-me tudo. E pronto, e foi tudo à volta da mesma pessoa, o que já era cansativo para mim, porque já não tem graça. São 50 minutos, não é? Ali Quando eu digo já não tem graça é porque o tema já está mais que explorado. Claro que não, podia ter sido um bocadinho mais originais. Desculpem. Pronto, então o roast não fazia outra vez. Não, risca do foi a única coisa. Acho que lá está, como é óbvio. Não me senti muito à vontade. Pensei que era uma coisa muito mais divertida nesse sentido. Porque uma coisa não gostaste do formato? Não tanto. É assim, eu vi alguns que até achei que piada, outros nem tanto. Mas eu acho que mais que brincar ou que gozar, eu acho que a sátira das coisas tem piada quando realmente tem piada e não porque estamos a gozar com, ou parece que roça ali um bocadinho a humilhação e eu isso não alinho. Eu acredito que eu gosto de comédia, eu próprio sou uma brincadeira. Foi no roast do Lubomir. Mas eu acredito, olha, o Lubomir foi... ele é um boa praça, deve ter aceitado. Mal me viu, agarrou-me na cara. Tu lembras-te que foste a primeira pessoa que me entrevistou? Eu fiquei assim, por acaso lembro, agora que me dizes, e eu já a tremer do que é que vem aí, mas não, impecável, deixaram muito à vontade. Pronto, eu não estava a ir à espera que fosse tudo mais do mesmo, aquilo que sabemos. Então, no momento em que saíram algumas piadas sobre isso, eu podia falar tanta coisa, mas como nunca falei, não era naquele momento que ia falar, não ia dar piadas. Então fiz o contrário, falei bem das pessoas, falei bem da família, disse que realmente tinha sido, até que me tiraram do palco.
Muito Portanto, bom. por Muito isto. bom. É muito de bem. Não, é é muito melhor bem tirá-la para que isto. ela está a ter graça nenhuma. Ótimo. Muito bem. Já Olha, só vamos ao podia sair Reddit dali. agora. Vamos ao Reddit, sim. Nós temos aqui um espacinho no programa em que nós vamos procurar na Casual PT, que é um fórum do Reddit. O Reddit, uma aplicação, não sei se estás dentro disso, mas tu podes pedir às pessoas conselhos. E as Ok. pessoas é isso que fazem neste Casual PT. Então o Pedro Dias Oficial foi pedir um conselho. Vais ler? E nós vamos te pedir que tu respondas a esse conselho. Ah, é? Sim, Meu Deus. ao Pedro Dias Se Oficial. os conselhos fossem bons, vendiam-se. É verdade. Mas nós Por aqui isso damos mesmo é que borla. damos de borla, porque Claro. daqui coisas Ok, boas. bora. Então, o que é que diz o Pedro Dias Oficial? A minha namorada quer comprar casa comigo. Sempre falámos em alugar casa e eu estava à espera de ter dinheiro para dar entrada. Ela agora... Desculpa, saltei. Portanto, sempre falámos em alugar casa e eu estava à espera de ter dinheiro para dar entrada para uma, mas ela agora quer comprar comigo. Estressa-me um bocado, não por não confiar na relação que tenho, mas porque sei que se a relação acabar, fica aquela burocracia toda para vender e depois eu só fico com metade. Enfim, deixa-me preocupado. Para quem tentou comprar uma casa independente, apesar de ter uma relação, como correu? Perceba a situação porque também ela quer ter benefícios fiscais. Quer ter alguma coisa em nome dela e poder fazer uma coisa à medida. O que opinam? Portanto, o que é que faz o Pedro Dias? Compra casa com a namorada? E vê o Pedro Dias, que é um nome perigosíssimo, que foi o nome de um criminoso há uns anos atrás, por acaso foi horrível, lembrei-me logo disso. Eu só me lembro do Pedro Mas Dias, o- dono do Trumps. É o Por único acaso, que eu me olha, eu lembro. tenho outro Pedro Dias, por acaso, que era um jogador de hóquei Bem. do Porto e muito, muito querido. E portanto, há muitos Pedros Dias, mas Pois é, olha, não. Pedro. Mas é isso, é isso. É Eu lembro olhar para a contigo, câmara, vamos lá. vá, vamos embora. Pedro, então é assim. Eu nunca comprei casa com ninguém. Eu acho que já disse tudo. Na verdade, se já pensas assim, segue aquilo que pensas. Porque comprar a meias tem esse. Já estás a pensar, podes parar, pode acontecer. Na vida a gente não pode descartar nada. Tudo pode acontecer. Portanto, pensem individualmente também, que é importante que quando os casais também fazem, pensam individualmente. Nem que seja por uma questão de sanidade mental. Porque depois realmente aconteça o que acontecer, quanto mais simplificarmos a vida, melhor. Está respondido. E um conselho, olhar para a câmara. Acho que foi o primeiro mesmo. Assim, olhar para a câmara Foi o pura e primeiro. dura, apresentador, grato por isso. Quem és está uma habituado, está profissional. habituado. Desculpa, Pedro. Não, então Não, o Pedro... desculpa pelo conselho. Não, Se calhar a Então, namorada mas- vai... Ai, meu Não, Deus. não vai. Mas Não. olha, eu dava o mesmo. Sim, mas provavelmente o Pedro é muito jovem. Sim. E nós, com a experiência de vida, que é isto que se chama, com a idade, isto é um bocado de clichê e parece uma seca, mas não. Olha, eu vi o exemplo dos meus pais. Logo a partir daí disse, não quero isto para mim. Não é? E realmente os benefícios fiscais têm muito se liga também. Quando se compra a dois, não tem muitos benefícios. Portanto, há mais benefícios se for individual do que propriamente se for em conjunto. Eu tenho casos na família que se separaram e continuaram casados, mas que É se por causa- separaram Sim, e não se judicialmente separam legalmente para- por causa das casas. por causa dos... O património. Pá, chamemos o património. Eu aí estou contigo. Sou casado há 10 anos, aquilo que é meu é meu, aquilo que é do Não meu tem marido mal é dele. nenhum. Né? Assim, continua a ser dos dois, porque Claro os que dois vão sim. viver Claro que sim. ou na casa, ou usufruir daquilo que conquistaram junto. E as coisas forem bem feitas, forem justas, se conseguirem ter uma coisa que é comunicação, que eu acho que é o mais importante É numa fundamental. relação, ninguém fica chateado. Agora aquela coisa de, não queres comprar casa comigo também, vou ficar chateado. Não entra nessa. Olha, por falar coisas que se decidem em casal, tu decidiste casar rapidamente. Eu sou assim. A decisão foi só tua. Eu sou muito Oh, Deus, inesperada. Ou foi do Fábio também? Não, o Fábio disseste, deu "Sabe o em que vamos fazer casamento hoje?" passado para aí 3 meses de estarmos juntos. Portanto, foi assim uma surpresa e eu pensei, bem, das duas uma. 3 meses, porque é que demorou tanto? Porque ele, assim, muito chato. Eu É a queria logo primeira ver. vez que eu conheço Fábio, não alguém que gostei me desta ganha. hesitação. Pá. Foi. 3 Olha, e estás casada há 10 anos. Há 10 anos. Vês? E o meu marido pediu-me em casamento, ora, nós começámos a namorar em setembro, pediu-me a 1 de janeiro. Vês? Então, 4 meses. olha, e foi precisamente dia 13 de janeiro. E estamos a 10. O mês deve ser o mês de casamento. Início do ano. Eu não estava nada à espera. Confesso que já passei por isto, mas não estava à espera. 3 meses depois. E eu pensei assim, opa, estamos mesmo muito apaixonados um pelo outro. Ele quer-me agarrar. Tipo, daqui já não foi. E eu, vamos deixar as coisas claras. Eu aceito. Mas não é isto que muda nada. Ou seja,
o amor tem que falar sempre mais alto. Basicamente foi isto que eu disse. E eu sempre quis casar. Curiosamente, eu era miúda, eu passava nas montas, sabes, os vestidos de noiva e ficava a olhar. E nunca tinha conhecido nenhum homem que gostasse de casar tanto como eu. Ou seja, esta coisa do casamento, do véu, ele queria tudo isso e ele falava comigo de uma forma tão empolgada e ele tem o casamento como uma coisa tão bonita e que na verdade só podia ter resultado no que resultou. Quando duas pessoas falam a mesma linguagem, não é a ação, não é... porque lá está, as pessoas programam muito a vida. Vamos falar das coisas como elas são. Nós não sabemos se estamos cá amanhã sequer. Portanto, se eu estou apaixonada, se eu quero viver com essa pessoa, certezas nunca temos de nada, porque podes namorar anos, quantos casos já? Passado um mês estão-se a separar. Pessoas que tiveram juntas 8 anos, programaram o casamento com 3 anos de antecedência. Isso é tudo aquilo que a necessidade nos vai impondo. Mas se a gente parar para pensar, mesmo, a vida é hoje. E se hoje me pedi o casamento e comecei um programa e o que nós tínhamos programado era um ano depois casar, ou seja, começámos a 13 de janeiro e íamos casar a 13 de janeiro do ano que vem. E eu pensei, bem, férias não vou tirar tão cedo, programa diário, é impossível ir para longe, não é? Quanto muito, vou até Algarve, vou até Espanha, não me posso esticar a nível de distância. E nós queríamos mesmo casar lá fora. Os dois, era um momento muito nosso. E deu-se, na verdade, acabei de tocar com um amigo, numa festa de um amigo, e esse meu amigo diz assim, então quando é que é o casamento? Diz, olha, estamos os dois a pensar sobre o assunto, porque agora os planos mudaram um bocadinho. E, entretanto, até tínhamos pensado em casar a Las Vegas, porque ele também tinha um fascínio de Las Vegas e tal, e nós nem íamos casar ninguém, vamos a Las Vegas. E esse meu amigo diz assim, olha, por que não vou até às Maldivas? Olha, nunca fui. Por acaso, coincidentemente nunca fui, porque viajei para tantos sítios, Maldivas não conheço. É que este meu amigo faz lá casamentos. Pum. Uma semana depois estava a ir embora. Tudo fluiu. E o resultado final, como vocês veem, é que isto é inacreditável. Aquelas fotografias não foram tiradas por ninguém que eu conhecesse. Conheci lá, que é o Lourenço, que é um fotógrafo por carolice, ou seja, a profissão dele é também ser comissário, no Dubai. Portanto, ele foi lá passar um fim de semana, conhecemos-nos, e ele fotografou o casamento daquela forma linda que está. Está lindo. Na fotos estão... Portanto, tudo tinha que acontecer. As coisas que têm que acontecer fluem. Olha, e como é que tu guardas segredo de um momento tão bonito? Não foi fácil. Pois acredito. Não foi fácil. Havia aquelas pessoas mais importantes que sabiam. E quando eu digo mais importantes, é porque é assim. Eu na altura não disse logo à minha mãe, porque se eu dissesse à minha mãe podia não perceber. É outra idade. O que eu queria com isso. Ou seja, queríamos viver o nosso momento, sair daqui. Depois de tanta coisa que se falou e eu estava a ver a coisa mal parada, que agora vou viver o filme que vivi há 20 anos. Não, eu já estou vacinada, eu vou fazer a minha vida normalmente e tranquilamente, como eu quero, porque é assim que eu quero viver. Eu não tenho que andar ao ritmo dos outros, eu ando ao meu ritmo e faço aquilo que eu quero. E se é isto que eu estou a sentir, olha, isto é a segunda vez que eu caso, mas a primeira eu casei no registro. E nessa altura eu casei literalmente para sair um bocadinho de casa. Quando eu digo isto, é que naquela altura nós tínhamos quase aquela obrigação de sair de casa só para casar. E foi um bocadinho assim. Também foi um bocadinho, sem pensar muito, não é? Vamos casar, bora. 6 meses. Portanto, o primeiro também foi assim. Mas foi muito menos especial. Vamos lá ver se me entendem. Porque ir ao cartório, assinar um papel. E depois pronto, fizemos um almoço ou um jantar, já nem me lembro bem, ali na praia, no Eira e tal. Não foi nada como... Isto foi um conto de fadas. Isto foi assim uma coisa vivida com maior intensidade. Pois, porque foi vivida só a 2. Só a 2. Não há mais intenso que isso. Não há mais intenso que isso. E sabes que eu pensava assim, eu sou super agitada. Mesmo semanas Maldivas não anda para dizer, ok, estou apaixonada, mas calma, quero fazer outras coisas, snorkeling, mas... Tudo se proporcionou, fizemos tudo e mais alguma coisa. Foi a primeira viagem do Fábio, que eu acho isto maravilhoso. Ele nunca tinha andado de avião sequer. Portanto, houve momentos que me esqueci, porque ele é tudo tranquilo, que encarou tudo de uma forma tão natural. Ele chegou a dizer que por dentro estava a vibrar, e continua a vibrar, mas ao mesmo tempo quis-me controlar, porque era tudo estava a ser tudo tão bom, que até é difícil de explicar, não é? De passar para as palavras só vivendo. Só quem lá estava, e eu acho que as fotografias dizem muita verdade do que se viveu. Nós, inclusive, quando eu cheguei, ele estava de costas, e a partir daí eu desliguei de quem estava lá. Ou seja, estava lá esse rapaz, com uma câmara, e eu achei aquilo normal, pronto, pensei que até era do próprio espaço, do Ecobu, mas não. Já era coisas combinadas com
o próprio EcoBook conheceu esta pessoa na recepção e depois acabou por lhe perguntar se ele não podia tirar umas fotografias, que era para nós, uma recordação. Todos os momentos que estão ali traçados, todos os momentos, eu nem dei conta sequer que estava a fotografar. Depois de casar, não é? Depois do momento em si, pronto, relaxei um bocadinho, já olhava para um lado e para o outro, mas foi muito, olha, nós os dois nunca tirámos a olhar um do outro, foi muito bonito. Ai, que lindo. Só fotos felizes, não é? São fotos felizes e foi um momento muito feliz e que nunca vou esquecer. Eu via no teu Instagram uma coisa que me impressionou, lá está, faz todo sentido, que é uma geração triste com fotos felizes, não é? Cerca dos Instagrams e do... Sabes? Porque olha, eu quando comecei a trabalhar, e vocês provavelmente também, não é? Não tínhamos redes. E na verdade, eu não sou contra de todo, porque eu também as uso e é uma ferramenta hoje em dia de trabalho. Mas a questão é que esta geração mais nova não sabe o que é viver as coisas sem a preocupação de ter um telefone na mão. Olha, hoje, eu fui a Ibiza, não fui este ano, fui o ano passado, e mesmo assim, eu não tenho vontade de lá voltar por causa disto. Como é que eu vou ver um artista e não consigo ver o artista porque está tudo de braço no ar a gravar? Que momento é que as pessoas estão a viver? A gravação ou a dança? Ou ver a técnica do DJ ou do cantor, não importa quem for, um espetáculo. Portanto, nós hoje em dia estamos muito mais preocupados em gravar, dificilmente conseguimos largar o telemóvel para viver um momento. E isso é que eu acho que tem que andar para trás. Isso é a única coisa que eu acho que deveria de se contornar, ou devia de ser obrigatório, tipo, deixar os telemóveis em algum sítio, como no Bengaleiro, e viver o momento, que é, bem, eu detestei esse e outros tantos que há, graças a Deus no teatro não há nada disto, e no cinema também não, mas quase em tudo estamos de telemóvel na mão e deixamos de ver o que estamos a viver. No momento, é verdade. E então, olha, em relação a isso, tenho muitas saudades de alguns tempos, dos tempos antigos, porque não temos que combinar assim. Pelo telefone, a rede fixa, e tínhamos de estar à espera. Não, sabes que é engraçado, porque eu em Espanha, houve uma vez, já há algum tempo, li uma placa que era "No tenemos wifi, hablad entre vosotros". Eu achei maravilhoso, eu disse, não, isto é podia estar em todo lado. E devia haver, tipo, uma caixinha, que há alguns restaurantes que fazem isso, que têm, tipo, na entrada, uma caixinha para depois do telemóvel, e quando sais levas o teu telemóvel. Portanto, não é isso que deixa de proporcionar convívio, não é? Porque tu até num bar, por exemplo, ou num restaurante acabas por conhecer as pessoas. Eu pelo menos gosto de viver isso, principalmente hoje em dia que tens imensos restaurantes que transformam em bar, ou que ficas lá a beber alguma coisa e a conviver, que não há nada mais triste do que veres um casal ao teu lado. Ao telemóvel. Hoje em dia não conversam. É o convívio do século XXI. Olha, o meu irmão fez um sketch disso, maravilhoso, olha, nem de propósito com a Areias, Cristina Areias. Que casou. Eu acho que parabéns, Cristina, parabéns mesmo, porque eu fico muito feliz de ver toda a gente a dar um passo diferente na sua vida, e mesmo ela que migrou e encontrou o amor da vida dela, e nas felicidades. Acho que as pessoas devem arriscar quando não estão felizes, seja onde for. Foi aqui em Portugal, poderia estar mais feliz se tivesse mais trabalho, de certeza, na altura. Agora sabe enfermagem, está noutra área. Portanto, nem pensa no assunto, está ótimo. E é isso que tem que ser. Está feliz, está com um pai felicíssimo, orgulhoso. E se tens que virar a página e dedicar-te a fazer outra coisa, não. Nós não podemos bloquear, achar que só sabemos fazer aquilo. Nós humanos é que nós é de ciclo em ciclo, é de conversa em conversa, de amizades em amizades, que algumas depois se tornam... A vida é isto. E a pandemia teve, por um lado... Foi doloroso para muita gente, e as perdas e tudo mais, mas também fez com que as pessoas se reinventassem. Porque houve muitos momentos em que eu senti-me perdida. Eu não podia trabalhar na música, a não ser live streaming. Eu não podia trabalhar na área, moda, se fosse o que fosse, estava tudo muito bloqueado. E isso obrigou muita gente a mudar de vida. Tanto que a maior parte das pessoas que eu reencontro, porque pós-Covid, já antes Covid e pós-Covid. E isso fez com que as pessoas descobrissem outras valências que hoje em dia, se calhar, se não tivessem passado por uma época de Covid, não estou a dizer que tenha sido bom, mas teve um lado bom. Eu tiro sempre o lado bom das coisas. Também eu. E não vejo nenhum mal nisso. Claro que foi mau, claro que foi duro. Perderam-se muitas vidas, mas também quero acreditar que se tirou alguma coisa disso. Verdade. E muita gente do mundo artístico mudou de vida, mudou de profissão. Completamente. E descobriram que são muito mais felizes a fazer outras coisas. Completamente. Não? É o caso da Cristina e fico muito feliz por ela que esteja feliz. E isto para dizer também que, de repente, parece que muita gente decidiu casar. Fiquei contente. Eu assim, olha, isto pega-se. É verdade, a insanidade temporária. É verdade. Não estou a brincar. Só porque eu ainda continuo solteiro, tenho de dizer alguma coisa. Não, olha, quando se diz isso, é quanto menos esperas, aparece alguém. Quando casares, olha. Quando olhares, já estás assim.
Olha ele assistir. Mertes, Vamos agora mudar de lembrei-me assunto. coisas importantes. A tua mãezinha também faz anos, né? Ou Minha mãe fez ontem, anos. fez ontem. Fez ontem anos. Nós estamos a gravar na A minha segunda-feira, irmã portanto é ontem. sexta-feira. Gravaram numa segunda-feira. Já fez no domingo passado. Fez no domingo passado. Um beijinho para a mamãe. Um beijinho Romero. à mãe da As Mertes. nossas mamães. Seja muito feliz, as nossas mamães é o melhor que há. Então já é a só melhor tinha coisa. Tu ela. nasceste em Andorra lá velha, não foi? Foi. Nasci em Andorra, então é assim. E és História- registada como espanhola? Não, eu tenho dupla nacionalidade, andorrana e espanhola. Ah, não sabia Só agora é que estou a tratar da portuguesa, mas quando eu digo só agora é cada vez que lá vou pedem-me um papel diferente. E eu cansei, houve uma altura que disse, chega, burocracia, porque eu cada vez tinha que pedir o meu registro de nascimento, não é registro, é Certidão. certidão de nascimento, tinha que ligar de Espanha, falar com a mulher do meu pai, pedir a ela para ir à Seu de Urgel, que é em Barcelona, para pedir o papel, traduzi-lo Ah, pois é. com carimbo, autenticado. Sim, sim. Para não falar que são 100 e Tradução tal euros oficial. cada vez que eu peço Uma tradução. esse documento traduzido. Tanto papel que eu tinha que pedir, passar 3 meses já tinha caducado. Desisti, acho que agora é mais fácil, portanto vou tentar a minha sorte. Dia 17 de setembro, consegui marcar com 3 meses de antecedência, porque não havia vagas, para poder fazer o cartão de cidadão. Mas isto para dizer que, quando tu nasces em Andorra, portanto tens logo a nacionalidade andorrana, Uhum. e só que depois, com o tempo, tens de fazer um exame para saber se podes ficar com nacionalidade. Hoje em dia penso que não seja assim, mas naquela época era. Era. E eu não fiz esse tal exame porque não me pude deslocar para lá. E perdi a andorrana e fiquei só com a espanhola. Porque, na verdade, na altura ainda podias ter as duas, que eram um principado. Hoje é considerado um país. Sim. Ah, ok. Sempre a aprender, pessoal, aqui no Sempre a Filhos, aprender. calem-se. E agora vamos ver se aprendemos ou se não aprendemos. Verdade. Alguma coisa, porque a Mertes até agora falou. Agora vamos lá ver se fala. Na nossa rubrica... Ai, ai. É o Ó, Filhos filhos, falem. Ó, filhos falem. É, ó, filhos Olá, falem, sim. olá, filhos falem. Estamos agora a dar para vamos falar os dois ao mesmo tempo. mas Tu é que coisas falaste diferentes. ao mesmo tempo que eu. Eu pensei que tínhamos combinado que eu ia dizer hoje o jogo. Ó, Filhos Falem, sim, é a nossa rúbrica, a nossa espetacular rúbrica, onde nós temos sabores. Sabores para a Merche, sabores, como diz o nosso Ricardo. Portanto, temos 6 sabores Sei. que tu tens que experimentar se não responderes às perguntas que aqui temos. Ok. E podes escolher à vontade, nós somos uns queridos. E nós fazemos bem. 7 perguntas, portanto há uma que vais ter que responder sempre. Ok. Uhum. Faz mal. É verdade. Eu A gente respondo. aqui sabe fazer contas. E começamos a fazer 7 perguntas já que é para as pessoas não Eu nos respondo com uma enganarem. palavra. Exatamente, exatamente. Então vai, começa aí. Começo eu. Sim. Então vamos lá. Portanto, se não quiseres responder, escolhes um. Beto, Cura e David Beckham. Com quem casarias, com quem namorarias e com quem passavas uma noite tórrida? Espera lá. Falaste do Beckham, falaste Beto, do Beto. Cura, O Beto? Qual O Beto? Beto é o Beto guarda-redes, futebolista. Ok. Beto O Pimparel. Cura DJ e o David Beckham futebolista. Nenhum. Portanto, vai beber, é isso. Foi Portanto, isso que vais ele acabou de provar. dizer. Mas eu respondi. Não, com, Mas isso na resposta com tens quem que dizer. casarias, com quem Mas a namorarias e verdade com é quem que nunca passavas vi. uma noite tórrida? Pronto, está bem. Então vá. Tenho que escolher obrigatoriamente. A cena do jogo é que tu Não tens queres que provar nada escolher. disso? Então vá. Ok. Tudo bem. Eu queria pegar uma rasteira. Então, Beto, Cura e David Beckham. portanto, era a noite tórrida. Pode ser o David Beckham. Faz o jeitinho. Acho que ele ligou-me outro dia. O rapaz. Não atendeste-me, é óbvio, Não, não é? não. Ah, pá, já Rapaz, estás eu estava com o fartinha meu desse marido. dia. Oh, pá, poça, por amor Que de Deus. horror. Isto é tudo a brincar. Que Tudo não a vá as brincar. pessoas Isto são acreditarem. opções. Pelo amor de Deus. Isto é um jogo. Pá, depois era o quê? Desculpa. Com quem casarias e com quem namorarias? Ok. Com quem namoraria? Isto é tudo fictício se eu Tudo fosse outra fictício. pessoa. Tudo fictício. Namoraria com um cura e... E casarias Não, com o ao Beto. contrário. Namorarias com o Beto e casarias com o Eu Cura. nem Beto, nem sei quem é. Estou a mandar para o ar. Pronto, é um ex-futebolista. Não, é mesmo por causa dos nomes também. Está porque sou respondido. péssima. Está respondido. Então, tu, Beto. Nós aceitamos a resposta. Então vá, obrigada. Dos comentadores social do teu programa, quem dispensarias se te fosse dada essa ordem? Quem é que dispensaria? Esse é lixado. Por isso é que temos aí. Mas... Estamos a ficar mauzinhos nós, por acaso. Por Estamos a acaso. ficar desagradáveis. Eu não dispensava ninguém. Que eu não gosto de dispensar ninguém. Vou ter que... Escolhe. Qualquer coisa? Escolhe Qualquer coisa, sim. Está bem, vocês vão-me... Isto é o meu pequeno almoço. Deixa-me cheirar isto. Eu até gosto disto. Pode ser só assim. Pode. Só a provazinha. Que bom. Vamos tarde. Quem é o melhor DJ português? Neste momento, um dos melhores DJs portugueses é o Cura.
O teu irmão está a desempenhar bem o papel de comentador? Muito bem. Pelo menos é o feedback que também tenho e aquilo que vi. Portanto, nós temos o mesmo estilo a comentar. Quando digo estilo é porque não gostamos de ofender ninguém. Portanto, de uma forma educada dizemos as coisas sem ofender. Eu acho que isso faz com que... A mostarda está ótima. Tens ali água, se quiseres. Aguinha, aqui. Pronto, isto respondendo à vossa pergunta, penso que ele está a fazer muito bem, porque nesse sentido eu acho que ele marca a diferença, não é só porque não fala mal, é porque ele diz exatamente a mesma coisa com algum cuidado. E eu acho que é importante, isso mostra a educação, não é? Eu fico super feliz de tenhas tanto orgulho no teu irmão. Tenho. É bom de ver. Tenho É muito mesmo. giro de ver. Olha, um abraço, Oscar. Não, Um isso abraço. sim, Um grande abraço ao Oscar. E tenho mesmo, ele é um talento, as pessoas não sonham. Mas é mesmo talentoso. Tens uma irmã maravilhosa. Começo lá já a dizer por Olha, aí. dos programas que apresentaste, qual foi o pior? Tu hoje me estás a É que lembrar. voltamos ao meu irmão, por isso é que eu me estou a rir. Eu vou-vos contar isto, mas eu posso. Eu vou contar, qual é a saber? Então é assim, nós tínhamos um programa que fizemos juntos, tipo, sabes aquela coisa, um dia temos de fazer um programa juntos. Nós dois juntos é de morrer a rir de início ao fim, quando nos juntamos. Mas isto, imagina fazer um programa, que era um concurso, em que nós achávamos que era tipo Jogos Sem Fronteiras e acaba por ser isso, mas versão estatística, ou seja, imagina, tens de pôr a bola dentro de um buraquinho e... aquilo perdeu o entusiasmo que a gente estava a ter, porque achávamos que era uma coisa tipo Jogos Sem Fronteiras, mais física. Sim. Física, de usar o físico, na verdade foi mais físico, de estatística. E nós, quando acabou aquele concurso, chamava-se Uma Boa Aposta. Sabes que nome é que a gente lhe deu? Ai, meu Deus, olha, já estou mesmo a desculpa. ver. Uma boa bosta. A sério, foi o pior nesse sentido, porque, olha, chegámos a estar 16 horas a gravar. Como é que tu repetes um jogo? Nós chegámos a fazer isso. Ou seja, foi duro. E o meu irmão não foi bem tratado, e isso para mim foi a pior coisa que podiam ter feito. Okay. Mas pronto. Muito bem, pior lá por causa estava eu disso. para o defender, porque sempre fui assim, refilona, e quem faz bola verba faz bola bi. Nada. Eu sou assim maravilhoso. E nós não temos uma diferença de idade muito grande, então nós sempre nos protegemos muito ao outro. Só que eu acho que ainda é mais bonachón, ainda é mais mole. E então, quando eu digo mole, é porque as pessoas estão-lhe a fazer mal e ele não vê. Ele é tão puro, juro-te, ele não vê coisas que se calhar eu fui obrigada a ver com o tempo, mas mesmo quando era mais nova eu sentia isso. Eu acho que não tem maldade, mesmo uma pessoa muito pura. Então quando eu via alguém a ser injusta com ele ou a fazer-lhe algo mal, eu virava bicho. E aconteceu. Assim, isso é tão bonito. Aconteceu. Eu acho isso muito bonito. Eu também. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. É a 6. É a 6. É. Já? Que bom. Pois Então, falta quer dizer só que- mais uma. Ok. Já ia saltar. A pior vai no fim, não é? Olha, com quem é que não gostarias de voltar a cruzar num programa? Com quem é que eu não gostaria de me voltar a cruzar num programa? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu vou responder, mas não vou dizer aquilo que vocês querem, porque querem um nome. Não necessariamente. Não? Ok. Então, Queremos a tua resposta. Tua resposta. Pois. cruzar, dizes mesmo cruzar ou trabalhar mesmo? Trabalhar. Trabalhar. Ah, ok. Trabalhar. O que eu aprendi com a vida e com a experiência é que eu tenho um grande arcabouço e que eu consigo estar no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, ser educada e fazer com que essa pessoa não me mexa ou não puxe de mim o meu pior lado, porque todos nós temos, não é? E às vezes algumas coisas provocam isso. E vivi alguns episódios desagradáveis, mas prefiro não mencionar o nome dessa pessoa. Não consigo conviver com ela se for preciso. E trabalhar se for preciso também. Existe essa pessoa que Mas não existe, querias mas não cruzar. quero dizer o nome. Não, mas não te... Se tiveres Mas, que cruzar, cruzas. exatamente, se tiver que me cruzar, cruzo. Pronto, Se tiver então. que trabalhar, A trabalho. resposta está Mas dada. se tiver que escolher, digo que não. Pronto. Se puder escolher. Muito bem. Olha, só para não dizeres que fomos maus, vamos deixar passar. Vá, Só mas eu não me viste importo. Oh! Vá, eu quero ser justa. Eu não consigo. É. É isto. É só já. Não, mas a resposta Bom. está dada. Não a protejas. Não estou a Não proteger, pode mas ser, eu... temos de ser os dois mas do eu mesmo percebo. lado, temos que fazer uma frente unida. Há muita gente com quem eu não gostaria de Divórcio voltar já, a cruzar, mas que se me disserem tens que trabalhar Não, por com essa acaso de pessoa, toda a eu gente faço o com meu quem eu trabalho. trabalhei, sim, só mas existe isso é uma. diferente. Repara, ainda trabalhei com bastantes pessoas, mas só existe uma que os restaurantes não cruzam. Quando eu não sinto que a pessoa Que é normal. é verdadeira ou que, sei lá, que diz coisas que não combinam. Pronto. E depois também Aquelas pessoas que não houve dizem o alguns que vão. episódios que pessoas colaboraram para a minha saída da televisão. Então, como essa pessoa colaborou e tudo mais, não foi só por isso, também essa pessoa não me transmite o lado
verdadeiro de nada, de todo. Então, Olha, fizeram bem colaborar para a Mertes sair, porque ela está de volta com um programa não, mas em na altura nem daytime percebi em nome porquê, próprio. sabes? Então, Pronto, pessoas, isso é que é o mais mas de triste, não resto, perceber porquê. se a pessoa quiser puxar pelo assunto e falar comigo, Enfim. também fala à vontade. Não Sem damos problema. espaço a esse tipo de pessoas. Vale a pena. Última pergunta. E sim, claro que nós vamos fazer esta pergunta. Ele vai. Alguma vez tiveste pena da tua relação com o Cristiano ter acabado? Vamos lá ver. Pena. A decisão foi tomada em conjunto. Eu sei. Ah, Já falaste nisso. quando eu olho para trás, por vezes digo assim, parece que tive tantas vidas já. E para mim foi uma honra e um privilégio ter conhecido a pessoa em si, não o jogador da bola. Essa parte é que fica. Na altura ele estava a começar. Portanto, é tão simples como eu não era o melhor do mundo ainda. Portanto, eu conheci a pessoa e gostei da pessoa. Já era muito bom. Era. Também eu. Já cá andava há alguns anos. Já era apresentadora. Portanto, éramos dois jovens a querer conhecer-nos melhor e por que não? Mesmo que na altura me dissessem que ele ia ser o melhor jogador do mundo, a relação não ia mudar por causa disso. Eu nunca tive com ninguém por aquilo que a pessoa tem e sim por aquilo que a pessoa é. E por isso é que eu estou com a pessoa que estou e casei com a pessoa que casei. Que eu sou assim. Nós todos estamos. Mas guardo muito boas recordações de momentos vividos inesquecíveis. E nada tem a ver nem com a televisão, nem com o futebol, nem com ele ser conhecido, nada. A ver com a pessoa. A pessoa. E tive um imenso gosto de conhecê-lo, que é uma pessoa extremamente querida, amorosa com a família, divertido. Portanto, só tenho coisas boas a dizer dele. Nunca me fez mal nenhum, pelo contrário. Muito bem. Sim, ele Foi ao parece fim de ser Não, Sabes vou aquela do, frase. foi bom enquanto durou. Pois é. Pois é. isso. Pois A é. vida é assim mesmo. Muito Enquanto bem. dura. Muito bem. Encerra lá a rubrica. Encerro. Foi o Ao Filhos Falem desta semana. Espero que se tenham divertido. Nós gostámos muito. Obrigada. Eu também gostei muito. Estamos de volta. Ou para nós aqui, regressados de Ao Filhos Falem, tivemos que fazer um sprintzinho porque a Merche já ia arrancar, ela Exato. já ia na rua porque ela já se estava a despedir. Ela, Já. Nós não podemos fazer um fim de rúbrica que a Merche está. Exato, eu nem liguei ao Filhos Falem, porque eu já estou tão habitada ao Filhos Falem. Mas Mas fico contente que tenhas regressado. faltava. Obrigado por teres Nada, vindo eu dei aqui a curva responder mais rápido, foi um Foi, não, instantinho. foste Não, Bebi um não. café. Rapidíssimo, rapidíssimo. Foi. E já cá estamos de volta, já recuperamos a Merche então para encerrar o programa como deve Encerrar o ser. programa como não é? deve ser, exatamente. É isso. Exatamente. Vais fazer a perguntinha? Não. Sou eu que vou fazer a perguntinha. És Pensei tu que estás a olhar fazes para uma mim. e eu faço outra. Viste-me, eu percebi a dica. E não foi preciso ninguém saber. Vá lá, Eu, se percebeste? calhar disse. O que é que fazes valer a pena conhecer-te, Merche? A mim? Sim. Oh, eu não gosto de falar de mim. Ai, que bom. Então Mas é gosto isso. que as pessoas me conheçam. Para poderem falar. Ou seja, Olha, bonito. é um bocadinho por aí, não é? As pessoas sempre falaram muito de mim, muitas sem me conhecer. Então eu digo sempre, dê-me a oportunidade a conhecerem-me e depois sim podem falar. E mesmo assim há sempre alguém que pode não gostar de nós, não é? Mas pelo menos com conhecimento de causa. És feliz? Sou. Eu nasci feliz. Eu vou-vos explicar isto. Que é algo que eu e o Oscar temos, é mera característica, não sei se tem a ver, se é cultural, se é o quê, mas a gente ri-se até das próprias desgraças. Ou seja, nós conseguimos dar sempre a volta porque fomos habituados e crescemos assim. Que as tristezas realmente não moram em nós, não ficam cá. Talvez porque foram muitas coisas que aconteceram e eu nunca partilhei a dor, nunca, nem na imprensa, muito raro. E acredito que passámos algumas das alturas difíceis, muito difíceis. Só que lá está, sempre unidos. Eu tenho mais irmãos, mas o Oscar e eu é quase como se fôssemos gêmeos. Eu sinto as coisas dele, ele sente as minhas, ele pensa em mim, já lhe estou a ligar e vice-versa. Há aqui uma energia entre os dois muito grande. E nós crescemos assim. Ou seja, se ele estivesse mal, eu fazia-lhe rir e já nos estávamos a esquecer do que tinha passado. Quando faleceu o nosso pai, levámos isto, demos a volta e vivemos aquele momento e aquele dia de uma forma mais leve. E aí a nossa vida tem sido sempre assim. Nunca ficar muito tempo na dor. Saímos rapidamente da dor e transformamos num momento feliz, porque a vida é isto. E não podemos perder tempo. Nem a pensar, nem a sofrer. Porque a vida passa. A vida é um rápido. sopro. É mesmo. A vida é um Então sopro. eu aprendi a virar as coisas. Ou seja, quando elas estão num lado, eu dou a volta e é essa felicidade e alegria que me faz andar para a frente. Faz-me sentir bem, também fazer feliz os outros. Eu sou feliz a fazer feliz. É algo que, e isso é uma constante. Faz parte do meu ser.
E pronto, quando falei do Oscar também, eu não consigo nunca falar só de mim, porque não sei se foi também o facto de irmos de Espanha, muito novinhos. Eu tinha 7 anos e ele tinha, pronto, mais 3, 9 e tal, não chega a 3. E quando chegámos a Portugal, nós não sabíamos falar português sequer. Portanto, foi assim um choque de língua, de país. Só me lembro de ver muitos pombos à minha frente, numa praça, que provavelmente ou era a Praça da Figueira ou era o Marquês de Pombal, porque eu tenho rasgos. Só que lá está. Os espanhóis têm isso também muito, não é? Os espanhóis fazem de uma coisinha mínima um momento hilariante. Ou seja, basta dizer, buenos dias! Já estão, não é, a contagiar a alegria, já estão a passar aquele salero que acaba por ser cultural. Por isso é que eu disse, eu não sei se é cultural, se foi a educação que eu tive em casa e que fez com que eu me transformasse numa pessoa feliz, constante, que há pessoas que dizem, é impossível estar sempre feliz. Claro, mas tu não tens que falar com os meus problemas nem com a minha tristeza. Claro que em casa nós podemos ser 100% aquilo que nós somos, não é? Se não estás bem, desde que digas, olha, não estou bem, eu não me estou a sentir bem, mas eu gosto mesmo de dar a volta. Eu não perco muito tempo. O tempo é algo que eu adoro. E adoro viver. Fica esta mensagem super positiva. Pois é. Não é? Adoro viver. Adoro viver. Isso é bom de ouvir. Adoro. Isso é bom de ouvir. Não gosto de perder ser sempre tempo em feliz. nada. Olha, muito obrigado. Muito virado, Agora Nancy. sim? Agora sim. Agora que eu estava a gostar. Agora, deixa-nos só encerrar e depois já fazes. Muito obrigado pela tua generosidade em teres aceitado o nosso convite para vir aqui. Agradeço, lembrarem de mim. Foste maravilhosa. Foste Não maravilhosa. hesitei, olha, E estamos super obrigado. contentes desta tua nova fase da Sim, carreira. seja um Obrigada. sucesso. Obrigada. Sim. Obrigada. Que seja um Muito sucesso e que seja grata muito por feliz si. com o nosso Zé Lopes. Um grande abraço. Zé Lopes, estamos à E espera. trata bem o Já Nancy. venha, Zé Ele. Lopes. Estamos à espera. Já foi convidado. Não, ele vem, de certeza. Vem, claro que vem. Entretanto, Quanto assim, para a muito semana- obrigado. Não é? Para a semana voltamos. Para a semana voltamos, Como claro que sim, sempre, com outro um convidado, Ouvidos Cálices. com outra história, com outra conversa. E veja o Bom Dia Alegria todos os dias no obrigada. V+, Vem TVI. às 8h15, não é? A partir das 8h15, A partir lá das estamos 8h15. nós a dar-lhe alegria, porque as tristezas não pagam dívidas. Exatamente. Olha, isso é que é. Vamos é ser felizes. Não se esqueçam, Bom Dia Alegria de segunda a sexta no V+, TVI. E nós às sextas-feiras cá estamos com mais uma pessoa. Não é? É isso. Fica o conselho da Merche. Vamos ser felizes e vocês já sabem, mas eu vou sempre dizendo, voltem sempre e tragam amigos. Até para a Até para a semana. semana.